Antes do vídeo começar, há um tempo atrás eu fiz uma campanha curta de RPG, que foi a minha primeira vez jogando RPG com os amigos, e eu fiz essa campanha ao vivo. É uma campanha bem curta e ela já acabou, e todos os episódios estão disponíveis no meu canal secundário. Quem se interessar e puder passar lá, eu gostaria de levar um pouquinho de atenção para esse projeto que eu fiz com carinho. Na descrição vai ter o link desse canal secundário e de um outro canal secundário meu, que vai ser para conteúdos diferentes e que eu vou postar mais coisas em breve. É isso, fiquem com o vídeo e falou! Olá, eu sou o Samurai e eu gosto de coisa estranha. Há um tempo atrás eu enviei 2 vídeos aqui no canal falando de jogos estranhos. O primeiro foi falando de um jogo em específico, chamado O Museu de Todas as Coisas, ou O Museu de Qualquer Coisa. E esse vídeo era sobre esse jogo, que é muito estranho e muito antigo, e escondia um segredo muito bizarro dentro dele. Eu gostei muito de fazer esse vídeo e é um dos meus vídeos preferidos, e depois eu enviei esse outro vídeo aqui, O Mundo dos Jogos Estranhos. Nele eu trago alguns jogos estranhos e dou algum exemplo desse mundo inteiro de jogos bizarros e estranhos. E eu gostei muito de fazer esses vídeos e pesquisar jogos obscuros, estranhos e coisas desse tipo. E foi aí que eu comecei a montar esse vídeo aqui, depois de um tempo. E bom, hoje eu vou fazer esse vídeo no formato que todo mundo gosta e que eu já trouxe aqui no canal 2 vezes, que são os icebergs. Vídeos de iceberg já estão bem saturados e é por isso que eu não faço muito. Tem canal que existe no YouTube só pra fazer iceberg. E eu gosto de trazer algum iceberg só se eu ver se vale a pena realmente, porque sou eu mesmo que crio meus icebergs, eu vou pesquisando cada tópico e vou vendo se dá pra formar um iceberg, e eu não pego esses icebergs prontos da internet. Tudo isso só pra dizer que pra fazer um vídeo de iceberg, que às vezes eu gosto de fazer um vídeo mais longo explicando cada tópico, dá bastante trabalho. Então tudo que eu quero é que você deixe o seu like e o comentário, que ajuda demais, e se inscreve aí no canal. E se você gosta muito de vídeos de iceberg, no canal tem mais 2, um iceberg de mistérios da internet e um iceberg dos easter eggs mais estranhos dos jogos. Little Nightmares 1. Provavelmente todo mundo conhece Little Nightmares. O jogo estourou quando foi lançado e rapidamente ganhou fama por simplesmente ser muito bom e obviamente muito bizarro. Era algo novo. O jogo apenas começa sem te entregar nada da história e você tá ali só controlando a personagem. Você apenas acorda em um local estranho e vai fazendo todo o seu caminho. O que faz o jogo causar essa sensação de estranheza é literalmente todos os aspectos desse jogo. A atmosfera calma e silenciosa na maior parte do tempo faz você temer que algo vai acontecer a qualquer momento. O próprio desconhecido no jogo é algo que causa estranheza ao jogador, porque como eu disse, você só acorda em um local muito estranho, totalmente obscuro. E conforme você vai andando, você percebe que é um local totalmente opressivo contra o player e contra a personagem, e você tem que sobreviver, você tem que fugir, correr, se esconder e coisa do tipo. E o próprio desconhecido é o fator principal pelo qual todos que jogam esse jogo pela primeira vez ficam com aquele medo e aquele sentimento de estranheza. Você começa o jogo sem saber o que está acontecendo, onde você está e o porquê de você estar ali naquele local. E bom, nós também temos esse pessoalzinho aqui. Estranheza e medo
não são a mesma coisa. Quando eu falo de estranheza, é aquela sensação de que tem algo estranho, não é exatamente o medo. O medo é aquele sentimento de antecipação, de ansiedade de que alguma coisa vai acontecer. Enquanto a estranheza é até mais difícil de explicar. Você joga um jogo estranho e você se sente estranho, você se sente... Qual palavra eu estaria procurando? Não sei exatamente. Mas esse jogo combina os dois, o medo e a estranheza. E combinando isso, fez um dos melhores jogos indies de todos os tempos. LSD Dream Emulator. Eu já mencionei esse jogo aqui no canal, naquele vídeo que eu citei dos jogos estranhos, porém ele merece muito estar aqui nesse iceberg. LSD Dream Emulator é um jogo baseado em um diário dos sonhos de uma funcionária da empresa que anotava seus sonhos, e é muitas vezes chamado de sonho jogável justamente por isso. É um jogo completamente surreal e psicodélico, e o que deixa ele um pouco mais estranho é que ele não tem objetivo nenhum. Você tá ali em vários mundos diferentes e tudo o que você tem que fazer é andar e explorar. Cada fase seria um sonho diferente em dias diferentes, e nessas explorações você encontra coisas bizarras e coisas que não fazem o menor sentido. Esse jogo não faz o menor sentido, mas ainda assim ele tá aí e tem uma fanbase cult, por assim dizer, que gosta muito desse jogo depois dele ter surgido na internet de volta. É um jogo bem antigo, sem objetivo, completamente surreal, psicodélico e estranho. E na maioria das vezes que você está explorando, nós temos a sensação de estranheza, que é o objetivo desse iceberg aqui. Jogos que dão essa sensação de estranheza. Justamente como eu mencionei no vídeo do Museu de Todas as Coisas. Você vê algumas pessoas, mas o jogo dá aquela sensação de estranheza pela atmosfera calma, silenciosa, e dá aquele sentimento de solidão enquanto você joga o jogo. A própria jogabilidade dele também é estranha. Os controles para andar e virar a câmera são bem ruins e deixam você agindo como se fosse um NPC. A trilha sonora do jogo também, que não é nada tão especial, mas é realmente estranho e só adiciona nesse sentimento de estranheza que o jogo causa. Esse jogo foi criado por um carinha chamado Osamu Sato. Eu tô dizendo o nome dele aqui porque daqui a pouco vocês vão ver ele de novo nessa lista. Sanitarium. Sanitarium é mais um point and click dos anos 90, que é o gênero que mais possui jogos estranhos e bizarros da época.
Hon, you're not gonna believe it. I found the answer. All those years, I should have seen it. There's more. I'll tell you when I get home. Depois que um acidente de carro deixa o personagem inconsciente, ele acorda do coma com o rosto totalmente enfaixado e descobre que foi internado em um sanatório em ruínas. How horrible! What kind of place is this? E que não consegue se lembrar quem é, de onde veio ou como ele chegou ali naquele sanatório. E o mais estranho é que todo mundo nesse sanatório conhece ele e chama ele pelo nome Max. Aqui eu vou bater naquela tecla novamente. Estilo dos anos 90 e a atmosfera desses jogos. Por exemplo, olha a atmosfera desse jogo. Olha o estilo desse jogo. It looks like the statue from the tower. Hey, you big dope! Get out of our light! Come on, Billy. Let's play. You're not supposed to. Okay, okay. Great, a bratty kid with two mouths. Hey, kid, what's your name? My name's Billy. What's yours? I can't remember my name. O jogo tem uma história interessante. À medida que você joga e vai explorando, você se aprofunda nos corredores desse sanatório em busca de respostas. E é nisso que o protagonista, até então conhecido como Max, é transportado para vários locais extremamente bizarros, como por exemplo, uma pequena cidade habitada apenas por crianças mal formadas e que é supervisionada por uma entidade alienígena do mal, conhecida apenas como Mãe. What a huge, disgusting nightmare! Você também é transportado para uma colmeia alienígena que está sendo invadida por insetos, robôs, um circo muito bizarro que é cercado por um oceano e é uma bizarrice atrás da outra. E a história do jogo é até interessante, com a gente indo para esses locais, descobrindo várias coisas, enquanto tentamos descobrir sobre o passado do protagonista. E a questão desse jogo ser tão estranho é que a história dele já é muito bizarra e tudo dele já é muito estranho. Mas aí nós batemos naquela tecla novamente de ser um jogo dos anos 90 que fica mais estranho do que deveria ser. As dublagens, os áudios, as músicas, a atmosfera, o gráfico, tudo. Vamos dar uma olhada na vibe dessa vila cheia de crianças bizarras e me diga você se não causa uma sensação de estranheza por toda essa atmosfera e esse local e essa ambientação. Rubber hose. A rusty wrench. Okay, there we go. Que lugares são esses que estamos indo? O que é real e o que não é? E quem somos nós? Quem é o protagonista? Se você se interessou, é fácil achar esse jogo, que ele não é tão obscuro assim pela internet hoje em dia. Hong Kong 97.
Eu já fiz um vídeo só desse jogo aqui no canal também, mas ele merece estar nesse iceberg. Hong Kong 97 é um jogo indie extremamente obscuro e simplesmente muito bizarro. A gameplay do jogo é essa. Com essa música que fica se repetindo sem parar. O jogo foi feito em uma semana, ele é completamente trash, com a gameplay completamente estranha e bizarra e sem sentido, com o jogo sendo sem um final e só se repetindo quando você termina o jogo, e com a gameplay fazendo piadas com figuras políticas e vários fatos reais históricos. Mas o que alavancou esse jogo na internet foi um mistério que estava escondido no jogo. Quando você morre no jogo, aparece uma imagem de um corpo morto e as pessoas começaram a investigar para ver se realmente era um corpo de verdade que estava ali, se era um cadáver real que estava ali. E realmente era. Quando você morria no jogo, a tela de Game Over era a foto de um cadáver. E após descobrirem que era real, a internet foi atrás de descobrir de onde era esse corpo e se era obra do próprio criador do jogo ou se era alguma outra coisa. Eu revelo todo esse mistério lá no vídeo que eu fiz sobre esse jogo, vai estar aparecendo no card agora, então se vocês se interessarem, tá tudo lá. Hatred. Hatred, pra variar, é um jogo de 2015, criado pelo estúdio Destructive Creations, onde você é um serial killer. Sim, o jogo tem o objetivo de matar pessoas inocentes pela cidade, e quando a polícia vier atrás de você, você mata elas também. The first human shields. O jogo começa com o protagonista fazendo um discurso onde ele não diz o nome dele, apenas diz que ele é alguém não importante. E é isso que, entre aspas, é o nome do personagem durante o jogo. Ele faz todo um monólogo dizendo como ele odeia a humanidade, etc, etc. Então você é liberado para jogar o jogo, onde você sai pela cidade apenas matando pessoas, e é isso. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill, and it's time for me to die. Please, don't shoot. É normal ter jogos violentos, onde você mata pessoas e etc. Porém, esse jogo aqui tem o único objetivo de você fazer o papel de um serial killer e colocar terror na cidade. E você sai matando todo mundo na cidade só porque sim. Só porque o protagonista odeia a humanidade. A atmosfera do jogo é bem pesada. Tudo que se pode ouvir são barulhos de tiros, pessoas gritando de medo e correndo, e sirenes da polícia. O jogo também toma uma direção de arte intrigante, que ele é quase todo em preto e branco, porém ele dá ênfase em algumas cores principais ali, como a sirene da polícia, o vermelho do sangue e o fogo das explosões e dos canos das armas, para dar ainda mais impacto visual. E o jogo também tem toda aquela vibe estranha, e o que é mais estranho nesse jogo é a atenção que ele tomou, sendo lançado na Steam e entrando na lista dos jogos mais vendidos naquela semana quando ele lançou, sendo que jogos muito violentos nesse estilo normalmente são jogos indies que são lançados em sites não muito conhecidos e não tem uma forma de lançamento tão oficial assim. Porém, esse jogo foi bastante jogado na Steam, contendo mais de 15 mil avaliações, por exemplo, e tendo uma nota muito positiva na Steam. Bad Mojo. Mr. Petito, I'm sorry. Your wife is dead. We did manage to save the baby.
Bad Mojo é mais um daqueles jogos que ficam mais estranhos ainda por ser dos anos 90 e ter esse estilo gráfico e essa estética. Por ele ter algumas cenas usando pessoas reais, tudo fica mais estranho ainda. E finalmente, a gameplay do jogo. Você é uma barata. Sim, o jogo conta a história de um homem que é acidentalmente transformado em uma barata e você joga o jogo controlando essa barata. Você passa por diversos lugares estranhos enquanto barata e resolve até mesmo alguns puzzles. O jogo, na verdade, tem toda uma história que é até mesmo profunda, e ele também é inspirado no livro Metamorfose de Kafka. Mas tudo isso não diminui a estranheza e a bizarrice desse jogo. Digo, olha uma das cenas iniciais do jogo e me diz se você não ficaria completamente embasbacada se você pegasse esse jogo pra jogar, principalmente se você fosse criança na época. Something crazy happened when I looked at that necklace. That strange locket that was supposed to be my mother's. A weird feeling, like a twisted spell. Bad mojo. My brain reeled. My knees buckled, and then there was black. The warm and somehow comforting feeling of darkness. A long and perilous detour into the night of my soul. O Museu de Todas as Coisas. Como eu fiz um vídeo só desse jogo aqui no canal, eu não vou falar muito dele, mas eu queria incluir ele nessa lista, porque vídeos de Iceberg costumam ter um público maior do que os meus outros vídeos, então eu quero que as pessoas conheçam esse jogo, e se vocês se interessarem, vão lá assistir o vídeo. Mas o Museu de Todas as Coisas é um jogo completamente bizarro. Assim como o LSD Dream Emulator, esse jogo não tem objetivo, e a única coisa a se fazer ali é explorar um museu, e é só isso. Você anda por um museu vendo as obras de artes que tem ali nesse museu. Mas é aí que tá a parte estranha, porque as obras de arte são coisas completamente bizarras. Don't go in there. Look what happened to me. Esse jogo foi lançado em 95 e uma coisa que eu bato muito na tecla, inclusive é o motivo de eu ter feito o vídeo intitulado O Mundo dos Jogos Estranhos, é que jogos antigos, principalmente dos anos 90 ali, tinham uma certa estranheza neles mesmo se eles não estivessem tentando ser estranhos. Você podia estar jogando um jogo normal, um Tomb Raider, por exemplo, porém algo na atmosfera, misturado com os gráficos, misturado com o áudio, misturado com todo o estilo dos anos 90,
90 deixavam os jogos com uma sensação de estranheza. Qualquer lugar que o jogo ficasse silencioso e com uma vibe quieta era muito bizarro. Eu não sei se vocês compartilham desse sentimento comigo, mas eu especificamente coloquei isso na mente e agora ficou. Jogos dos anos 90 tinham toda essa vibe de estranheza. É como se você tivesse no Vale da Estranheza, mas não por estar vendo aquela coisa que parece humana e não é, e sim por você estar vivendo essa atmosfera meio bizarra e estranha. Eu não sei explicar direito, mas todos esses vídeos de jogos estranhos que eu tô fazendo são batendo nessa tecla. Por isso que aqui vai ter alguns jogos mais antigos, por exemplo, a maioria aqui é dos anos 90. É por isso, mano. Entrando nesse museu, você vê coisas bizarras e surreais. Que misturam 3D de baixa qualidade, sons estranhos, imagens estranhas, tudo estranho. A atmosfera desse museu é silenciosa. Às vezes as obras de artes que você encontra ali têm som, mas fora elas, ele é completamente silencioso e isso dá um ar de estranheza e solidão para esse jogo. Você vê alguns seres humanos passando ali de forma meio bizarra, mal recortada, como se fosse um gif, alguns falando algumas coisas, mas olhem só a vibe desse jogo e me digam se vocês não sentem essa sensação de estranheza e solidão que esse jogo causa. Hey, you kids! That's not the way to go in there! Boy, am I hungry. We are the Moon Ants, we do the work. We are the Moon Ants, we love the dirt. A inserção de pessoas reais em um jogo 3D, misturado com 2D, misturado com qualquer coisa, simplesmente aparecendo do nada e andando pelo museu, é algo muito estranho. Eu não tenho boca e eu preciso gritar. Pra mim, só o título já causa um desconforto. Esse é um jogo de 1995, baseado em um livro de 1967, com esse mesmo título. O livro e o jogo contam uma história que acontece em um mundo distópico, onde uma inteligência artificial chamada Allied Master Computer, mais conhecida como AM, destruiu toda a humanidade, exceto por 5 pessoas, que essa inteligência artificial manteve vivas e presas, como também dando elas imortalidade, com o intuito de conseguir torturá-las para sempre, sem que elas morressem. Na história, a inteligência artificial já está torturando essas pessoas pelos últimos 109 anos. No jogo, a IA constrói várias aventuras,
baseadas na história e nas diversas falhas de cada personagem, para que essas pessoas possam experienciar esses erros e essas histórias e essas falhas e várias coisas dos seus passados e possam reviver esse trauma ou o que quer que seja. O jogo também trata de assuntos sensíveis e filosóficos sobre diversas coisas, principalmente sobre a natureza humana e a natureza das ações das pessoas. Agora a gente mistura tudo isso com aquela fórmula que eu apresentei de ser um jogo dos anos 90 e misturar toda aquela atmosfera. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate! Hate! Eu ainda vou fazer um vídeo só desse jogo aqui no canal, então aguardem que eu vou explorar ele 100% com vocês. Eastermind: The Lost Souls of Tung No. Eastermind é um jogo de aventura point and click lançado em 1995. Eu tô falando. E é sobre um homem chamado Rin que perdeu a sua alma. Um amigo então dá a ele uma alma artificial que durará apenas 49 dias. E com isso ele parte para a ilha de Tung No para tentar recuperar sua alma. Plotzinho legal, não é mesmo? Pois é. Mas para começar já as bizarrices, essa daqui é a ilha do jogo. Sim, a cabeça do cara é a ilha. Sim, essa é a ilha. Você lembra daquele queridinho que eu disse o nome antes? Osamu Sato, que fez LSD Dream Emulator? Ele também é o criador desse jogo. E melhor ainda, esse é o rosto dele. Sim, a ilha é o rosto do criador do jogo. A ilha tem esse formato de uma cabeça humana do criador do jogo e o jogador pode entrar em seus diversos orifícios para acessar locais do jogo com o objetivo de recuperar a sua alma que foi perdida. O jogador deve morrer várias vezes e reencarnar como 9 criaturas diferentes para completar 9 missões únicas com o objetivo de recuperar sua alma. E eu acho que eu não exagero quando eu digo que esse é um dos jogos mais bizarros do mundo e talvez seja o jogo mais bizarro do Osamu Sato. Ele consegue ser mais bizarro ainda que o LSD Dream Emulator. Se esse jogo fosse feito hoje, ficaria bizarro, mas talvez nem tanto porque algumas coisas seriam mais familiares pra gente.
Nos anos 90 tínhamos esse estilo gráfico, essa mania de vozes de baixa qualidade com eco, nessas atmosferas estranhamente silenciosas e quietas e etc. Eu já dou um spoiler, vai aparecer mais um jogo do Osamu Sato nesse iceberg e eu não consigo decidir qual é o mais bizarro. Esse cara só fez jogo estranho na sua vida, ele nunca fez jogos no estilo convencional, e esse daqui consegue ser um dos jogos mais estranhos do planeta. Não faz sentido esse jogo. E vocês decidem aí nos comentários qual jogo do Osamu Sato é o mais bizarro. Harvester é um jogo que foi citado naquele vídeo do mundo dos jogos estranhos. E muita gente pediu pra eu fazer um vídeo só desse jogo. E é algo que eu vou fazer e já até tentei fazer, mas deu errado porque o jogo é meio longo. Mas esse vídeo ainda vai sair. Porém, novamente citando um jogo que eu já citei em um vídeo. Harvester é um jogo point and click dos anos 90, muito bizarro. Onde você acorda em uma cidade que você não conhece, você não se lembra quem você é. E todo mundo te conhece, mas você não conhece eles. Você desce ali na sala da casa que você acordou, você vê a sua mãe, o seu irmão e você não os reconhece, mas todos eles reconhecem você. E todo mundo fala que você, no caso o protagonista que se chama Steve, está prometido de se casar com a vizinha. E indo lá nessa vizinha, você descobre que ela também não reconhece a cidade e não reconhece as pessoas e não sabe como chegou ali. Existem várias coisas completamente bizarras nesse jogo, como por exemplo, a cena do bebê. My goodness. What's wrong with her? My goodness. Oh, it's not as bad as it looks. You just pop them back in. See? O jogo é completamente bizarro e completamente violento, sendo citado como um dos jogos mais violentos e realmente bizarros de todos os tempos. E esse jogo merece um vídeo solo que eu vou fazer e provavelmente vai ser um vídeo bem longo que vai dar muito trabalho, então eu peço paciência, mas vai acontecer. Drowned God: Conspiracies of the Ages. I am just a child, the last of my kind. É um jogo de aventura de ficção científica lançado em 1996. E é um point and click. O jogo se baseia e propõe a teoria da conspiração de que o desenvolvimento e a evolução da raça humana foram auxiliadas por extraterrestres. Durante o jogo nós tentamos descobrir essa verdade, viajando por uma variedade de mundos diferentes, interagindo com personagens históricos e resolvendo alguns puzzles. Alguns dos jogos que eu citei aqui podem parecer serem horríveis, mas esse aqui até que não parece tão ruim, sendo elogiado pela boa escrita e alguns bons puzzles durante a gameplay. Um dos puzzles mais elogiados do jogo é quando no jogo você precisa organizar a conversa de duas pessoas. Você precisa desembaralhar a conversa colocando ela no tempo real para você criar a conversa e montar ela no tempo correto. A questão é que esse jogo é estranhão e bizarro, porém meio que sem querer, porque o intuito dele era ser mais filosófico do que bizarro. Mas como eu disse, anos 90, point and click, olha a vibe que o jogo tem.
spare for me. Fix me. Make an old man happy. And I'll tell you some more. You must choose between good and evil. Which betrayer, which betrayed. Then unite the stone with me. E por mais que a história possa parecer bizarra pelo fato de que você precisa explorar uma real teoria da conspiração, isso pode até ser interessante. Então a história não é o ponto principal do jogo ser estranho, mas o jogo ainda é muito estranho e bizarro, causando toda aquela vibe que eu já mencionei aqui. E os visuais desse jogo também são bem únicos e estranhos. Apesar disso tudo, uma das coisas que deixa o clima pesado quando citamos esse jogo é que aconteceu algumas coisas bizarras com o criador desse jogo, que resumidamente foi encontrado morto juntamente com a sua esposa no chão de sua casa. Eu planejo fazer um vídeo falando desse jogo, explorando melhor a história do criador desse jogo e revelando exatamente tudo o que aconteceu. Como esse vídeo é um vídeo longo e é focado na estranheza do jogo, isso vai ficar para um próximo vídeo. Paranoia Escape. Screaming Mad George's Paranoia Escape é um jogo que você jamais imaginaria que poderia existir, mas também que mostra que qualquer coisa é possível. Antes de eu mostrar o jogo, eu vou descrever ele. Eu quero que vocês tentem imaginar o que eu estou descrevendo só para depois eu mostrar o jogo e vocês perceberem que ele é mais bizarro do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então vamos lá. É um jogo quase que em primeira pessoa, de PlayStation 1. Em uma das fases, por exemplo, temos um teto que é feito de vários olhos humanos, enquanto o chão possui bocas humanas se abrindo e fechando. E em alguns lugares aleatórios desse corredor que vai pra frente, temos narizes e orelhas espalhadas por aí. Junto dessas bocas que estão no chão, temos algo mais peculiar, se é que vocês me entendem. E desse algo peculiar sai uma fumaça que, na verdade, é um rosto de uma pessoa. E pra finalizar, seu personagem, na real, não é um personagem. E sim, você controla aquelas palhetas de pinball. Exatamente isso que vocês ouviram. Pinball, aquele joguinho de bater na bolinha desse jeito aqui, para ela rebater em várias coisas. Aqui essas palhetas de pinball são feitas de esqueletos. Agora eu vou mostrar o jogo. Essa é só uma das fases, e durante o jogo você explora várias fases e cada fase é mais bizarra do que a outra. E o objetivo do jogo é passar por essas fases controlando essa câmera que é quase em primeira pessoa, mas na verdade é ali o pinball, e você tem que rebater a bolinha para lutar contra alguns inimigos e alguns bosses completamente bizarros. Esse jogo é muito estranho. Esse daqui é um pouco diferente dos outros, porque apesar dele ser dos anos 90, ele não tem essa vibe calma e quieta e que causa aquela sensação de estranheza, porque ele é um jogo mais agitado e mais rápido, mas tudo dele é bizarro, é muito estranho. Quem pensou em fazer esse jogo não estava bem da cabeça não. Acontece que, traduzindo o nome do jogo, nós temos Paranoia Escape, de Screaming Mad George. E Screaming Mad George é esse carinha aqui, que na verdade se chama George
Yutani, e toda essa bizarrice é meio que a marca registrada dele. Ele é conhecido por trabalhar em filmes como A Hora do Pesadelo, Predador, A Sociedade dos Amigos do Diabo e vários outros. E o trabalho dele era na maquiagem e efeitos especiais, onde ele fez alguns dos efeitos e maquiagens mais bizarros de todos os tempos. Você que assistiu algum desses filmes provavelmente já viu alguma maquiagem dele. Nesses filmes que eu citei, é só pegar as cenas mais bizarras e meio gore e nojentas que o filme possui, que o trabalho dele vai estar lá. Eu nem vou mostrar aqui, porque esses filmes são de terror e essas cenas são meio violentas e nojentas e gore, mesmo que sejam só maquiagem, ainda assim é bem nojento porque é tudo bem feito. Ele também foi o criador das máscaras da banda Slipknot em alguns álbuns mais antigos, e também trabalhou fazendo maquiagens do Marilyn Manson. Então não falta confirmação de que bizarrice é a coisa dele. Ele também é cantor e tinha uma banda. E apesar de todos esses trabalhos que eu citei, ele ter feito várias coisas, de videogame ele fez só o Paranoia Escape. E é um jogo bem obscuro, bem difícil de achar, que depois surgiu na internet. E hoje em dia é considerado um dos jogos mais estranhos e bizarros de todos os tempos. Garage: Bad Dream Adventure. É um jogo obscuro japonês point and click, produzido por uma empresa chamada Kinotrope, criado pelo artista de terror Tomomi Yuki Sakuba em 1999. O jogo teve um lançamento limitado, tendo apenas 3.000 cópias apenas em japonês, e por esse motivo, um tempo depois, passou a ser reconhecido como Lost Media, e ficando assim por cerca de mais de 10 anos. Depois, ele aparece de volta na internet, e hoje temos até uma versão dele na Steam com tradução para inglês. Nesse jogo, você controla um pequeno robô, identificado como Ian, que acorda em um quarto apertado sem nenhuma lembrança de si, além da necessidade de encontrar seus tênis. Ele se encontra em um mundo mecânico, desgastado, meio steampunk, mas na verdade não é steampunk, meio futurista, todo robótico e todo bizarro. É um mundo completamente mecânico e velho, habitado por máquinas semelhantes a ele, e todas estão ali repetindo seus dias numa sombria sociedade presa numa teia de trilhos que pavimentam as estradas. O visual desse jogo é uma das coisas que tem dois extremos. Ou você acha ele bem bonito, ou você acha ele bem bizarro, e você pode misturar os dois também, que eu acho que dá certo. Mas uma coisa a gente não pode negar: esse jogo é muito estranho. O jogo é um jogo de exploração e resolução de mistérios, mas também possui alguns elementos RPG, como o desenvolvimento do personagem por meio de algumas modificações corporais. E também o jogo tem um sistema de pesca. Esse jogo não é um jogo de terror, mas é um jogo que te dá aquele medo, aquela sensação de estranheza que eu mencionei, aquela ansiedade, toda essa atmosfera, esse mundo criado, robótico e mecânico. É simplesmente muito estranho. Um jogo triste e sentimental, dá esse sentimento de tristeza que é quase inexplicável. Esse jogo é muito único e criou algo que eu nunca vi em outro jogo. Aquele sentimento todo que eu falei, eu acho que esse jogo aqui pega e eleva ao máximo. Tanto pela estranheza das coisas serem muito diferentes e únicas, como pela sensação de estranheza da atmosfera e do jogo ser um jogo antigo. E é muito estranho, é muito bizarro. Yuminique.
Yuminik é um misterioso e obscuro jogo japonês, lançado em 2004, criado por um desenvolvedor chamado Kikiyama. O jogo começa e você está em um quarto, controlando a personagem, que se chama Madotsuki. O jogo é feito no RPG Maker, porém não é um RPG, não tem elementos de RPG. Mais precisamente, o jogo não tem um plot, não tem diálogos e nem mesmo combate. Nós começamos o jogo controlando essa garota em seu pequeno quarto e não podemos sair dele. Resumidamente, o objetivo do jogo nesse momento é você ir dormir, para você então sonhar, e nesses sonhos você explora vários mundos diferentes, com artes diferentes, designs diferentes e etc. Porém todos compartilham de uma mesma coisa, são todos estranhos, bizarros e surrealistas. O objetivo do jogo é coletar 24 efeitos, que são basicamente coisas que mudam a aparência da personagem, como por exemplo, um desses efeitos é ela com uma bicicleta. O outro é ela com um guarda-chuva, e assim por diante, desde coisas normais até coisas bizarras, como a cabeça dela se transformar em uma grande mão. E assim como o museu de qualquer coisa e alguns outros jogos que eu mencionei aqui, o tempo todo nesse jogo, nesses mapas estranhos com atmosferas bizarras, você sente aquela sensação de solidão, por estar caminhando nesse lugar que não está exatamente vazio no jogo, mas não parece ter vida, misturando aquela sensação de ansiedade e expectativa de que algo vai acontecer, mesmo sabendo que provavelmente não vai, ao mesmo tempo que você fica com medo de algo acontecer do nada. A atmosfera dele é muito quieta e silenciosa, com a trilha sonora apenas ajudando a ter essa sensação de ansiedade e estranheza. Você encontra outros personagens ali, mas eles são completamente sem vida e não são tão vivos como alguns NPCs de alguns outros jogos ou como a própria personagem que estamos controlando. Roly Polies no Nakarobi Aoki.
Roly Police no Nanakarou Aoki é um jogo educacional lançado em março de 1997. A empresa que fez o jogo declarou em seu site em inglês que queria criar um jogo mais alegre e familiar em resposta aos seus trabalhos anteriores. E quais eram os trabalhos anteriores? Eram os trabalhos do nosso queridão Osamu Sato, que fez LSD Dream Emulator e The Lost Souls of Tonguno. Após fazer essas bombas aí, ele agora quis fazer um jogo educacional e mais leve, mais alegre e familiar. Esse jogo foi lançado apenas no Japão e o intuito dele era ensinar inglês para as crianças. Porém, com esse lançamento mais obscuro dele, ele foi considerado Lost Media por vários anos, aparecendo no dia 21 de julho de 2019 de volta na internet depois que um usuário do Discord do Osamu Sato ganhou o jogo em um leilão por $80. Nanakarou Aoki se traduz para cair 7 vezes e levantar 8. E essa é uma frase em japonês que basicamente significa não desistir até ter sucesso. O jogo é completamente surreal, tipo, olha esses gráficos aqui. A jogabilidade do jogo é o seguinte. No menu, na tela inicial, tem uma frase: The quick brown fox jumps over the lazy dog. Significa a raposa marrom rápida salta sobre o cão preguiçoso, mas a tradução dela não importa. O que importa é que essa é uma frase em inglês que contém todas as letras do alfabeto. E clicando em cada letra que tem nessa frase, você ganha uma palavra com aquela letra. Que você pode clicar, então temos um minigame ou uma cutscene acontecendo alguma coisa aleatória.
E no final você recebe uma frase relacionada para mudar ela do inglês para o japonês e vice-versa, para você aprender como é a palavra em inglês e o que ela significa em japonês, para você aprender a tradução e aprender a falar a palavra. If you throw enough mud against the wall, some of it will stick. Mas tipo, olha o gráfico e a vibe desse jogo. Já não bastasse isso, as cutscenes são completamente malucas. Tipo, eba, que legal, a letra L, vamos clicar nela para ver qual palavra eu vou ganhar. Olha que legal, veio a palavra little. O que será que vai mostrar que condiz com a palavra little? A little body often harbors a great soul. Deixa eu clicar na letra T aqui. Olha que legal, veio a palavra tempo. O que será que vai mostrar que tem a ver com tempo? E aí o jogo me manda uma cutscene dessas. Ready? Time flies. Esse jogo fez um ótimo trabalho de traumatizar toda criança que jogou esse jogo na esperança de aprender um inglesinho básico. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais longo, bem cansativo de gravar, principalmente com a câmera. Então, não esquece de deixar o seu like que ajuda bastante, se inscreve aí no canal e por favor me deem sugestões de vídeos que provavelmente eu vou pegar algumas pra fazer. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, falou!